Desde 2016, eu hoje já sou speaker, hoje da Invisalign, da T1, da Aligner Staff. Aqui no Centro-Oeste eu sou o único que dá aula sobre credenciamento, sobre transformar ortodontistas em Invisalign Doctors. Olá, paciente! Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre o meu currículo, a minha história, e deixa aqui nos comentários, compartilha com alguém se você quiser saber uma informação a mais. Tudo bem? Vamos lá! Meu nome é Alberto dos Reis Condé Júnior, eu sou de uma origem humilde, de uma família com 2 dentistas, então eu sou o caçula dessa família e foi aí a origem do nome Condé Invisalign Doctor. Eu vou contar a história para você sobre de onde veio esse nome e de como tudo começou. Eu sou goiano, nasci aqui em Goiânia, 22 de setembro de 1977, tem um pouquinho de tempo sim, já são aí mais de 20 anos de experiência em ortodontia e eu vou contar para vocês como que isso aconteceu. Desde que eu era pequenininho, eu sempre quis muito trabalhar e eu cheguei a trabalhar até vendendo limão. Meu primeiro emprego, vamos falar de emprego, foi empurrar um carrinho de mão com limão e meu pai vendia limão na rua. Não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, minha família é muito humilde, nunca passou fome, mas eu sempre falo brincando que passava sempre muita vontade. E eu trabalhei assim, já trabalhei em feiras também com meu pai, com muito orgulho, e cheguei a tentar trabalhar na mesma profissão do meu pai. Meu pai foi servidor público, agora aposentado, está com 86 anos, e eu cheguei lá, ele criou a Emater, depois virou Engopa, agência rural, engenheiro agrônomo, meu pai. Eu tentei trabalhar nessa área, mas eu não consegui por um motivo de alergia. Eu tenho muita alergia à poeira, então mexer com sementes não deu certo, de jeito nenhum. Então, ali eu já pensei em ser astronauta, acho que muita gente pensou nisso também, já pensei em ser motoqueiro. Vi que não tinha faculdade para isso. Enfim, aí quando as minhas irmãs mais velhas entraram na odontologia, as duas fizeram odontologia, minha irmã mais velha, Bianca, e a do meio, a Fernanda, que até trabalha aqui comigo na clínica, nessa parte administrativa. Quando isso aconteceu, eu, cercado ali de odontologia no meio, entrei também no campo da odontologia. Mas antes, eu sempre gostava de física, eu era viciado na disciplina física. Eu ia até no segundo grau pegar aulas de reforço de física, mas eu já tirava a nota 10. Então isso veio a refletir depois da faculdade na escolha pela ortodontia, que é a disciplina que mais tem envolvimento sobre física. Então eu me apaixonei pela ortodontia por isso. Lá desde o início eu gostava muito de biomecânica, de vetores de força, e isso vem se encaixar muito bem em como se movimentam os dentes com essa ferramenta, esse plástico. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu sou formado no ano 2000 na Universidade Federal de Goiás. Eu comecei a ortodontia já na faculdade, com pacientes, com orientação. Eu fiz a atualização primeiro lá em Bauru, em São Paulo. Depois eu fiz a especialização na Universidade de São Paulo e depois trabalhei durante muito tempo com as técnicas convencionais. Depois, agora em 2018, eu fiz um mestrado só sobre Invisalign, porque meu propósito de vida é aceitar as pessoas como elas são, mas dar a mim o dever de ser uma pessoa cada vez melhor. Essa frase foi do Chico Xavier. Então, em 2018 eu fiz um mestrado sobre Invisalign. Mas voltando para trás, o que aconteceu no meu passado? Eu trabalhava com aparelho fixo e eu fazia isso sistematicamente. Foram mais de 7.000 pacientes nos últimos 20 anos. E ao escutar de cada um deles o incômodo que o aparelho fixo causava, o fio, o tempo de tratamento, veio dos Estados Unidos essa tecnologia dos alinhadores. E eu confesso que quando ela chegou aqui em 2002, eu achei um absurdo. Eu falei, como que um pedaço de plástico vai movimentar os dentes? Eu era extremamente contra os alinhadores. Isso em 2002. Depois, passando o tempo e havendo essa procura por parte dos pacientes, em 2007 eu comecei a trabalhar com as placas.
de outras marcas, mas sim, eu já fazia tratamento com alinhadores. Os casos mais simples. Em 2013 é que eu mergulhei forte na tecnologia. Em 2015 eu já estava dando aula nesse assunto. Desde 2016 eu hoje já sou speaker, hoje da Invisalign, da T1, da Aligner Staff. Aqui no Centro-Oeste eu sou o único que dá aula sobre credenciamento, sobre transformar ortodontistas em Invisalign Doctors. Já tenho o melhor caso publicado na Galeria Internacional, hoje estou com o selo Emerald, que é o maior que existe na classificação da própria Invisalign, e atendo todos os pacientes na mesma cadeira. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho muitos pacientes, todos são atendidos de maneira bem acolhedora, bem individualizada. Todos têm o meu celular, todos têm meu WhatsApp, mandam mensagem sem problemas, porque eu valorizo sim que o atendimento seja feito 1 a 1. E eu escuto realmente essa queixa do paciente, eu atendo ele e faço isso há vários anos. Sou casado, tenho 2 filhas, a Amanda com 10 anos, a Isabela com 5. De vez em quando vocês vão ver ela no meu Instagram, onde eu mostro o dia a dia, já que a Amanda terminou um tratamento de Invisalign First, que é a primeira fase dos alinhadores. Ela usou esse dispositivo aos 8 até os 9 anos. Agora ela está na fase intermediária para usar a fase 2 lá pelos seus 11, 12 anos. Você que está vendo esse vídeo, não sei o que é, mas pode me acompanhar no Instagram, Dr. Alberto Condé, que você vai poder ver esse dia a dia, como é que eu estou tratando da minha própria filha e eu compartilho ela lá. Então, me segue lá que eu falo todos os dias sobre essa tecnologia, sobre as novidades, essas inovações. Eu não tenho uma religião, mas eu tenho muita religiosidade. Então, eu acho que isso vem de dentro. Então, eu já fui em todas as igrejas que vocês pensarem. Eu já vi todos os rituais, tudo. Eu já pesquisei muito sobre isso. E hoje eu me identifico muito mais com a leitura dos livros. Eu tenho da Bíblia de Testemunha de Jeová ao Livro dos Espíritos, entendeu? Então, eu leio muito isso. Até para conversar com os meus pacientes, que também são assim. Cada um tem a sua religião. Eu acho importante conversar sobre religiosidade com os nossos pacientes. Então, me atualizo bastante sobre isso. E até por mim mesmo. Eu pratico como hobby o squash, já joguei tênis, já joguei futebol, tudo que vocês pensarem. Eu adoro atividade física, musculação, tudo. Mas onde eu hoje estou no squash porque é o único que eu não me machuco. Então todos os meus esportes eu me machucava inteiro. Então o squash é o único que eu ainda estou conseguindo levar. Muito bacana, recomendo. Time de futebol, eu torço pro Flamengo só para falar que eu torço para alguém. Isso mesmo, eu não sei quem é o atacante do Flamengo. Eu acho que ele é o atual campeão brasileiro. Isso. Veja bem o tamanho da minha ignorância. Não sirvo para falar de futebol. Embora eu amo jogar futebol, sempre fui um perna de pau. É isso aí. E parei de jogar porque quebravam minhas pernas, meus braços, eu sempre me machuquei muito jogando futebol. Além do português, eu tenho formação em inglês e agora eu estou terminando uma formação em espanhol. Por quê? Porque me deram o convite de credenciar novos ortodontistas em espanhol. Então, essa é a novidade aí de idioma. Eu hablo espanhol, estou tentando aí com a professora particular 4 vezes por semana. Muito sacrifício, mas vale a pena, porque é uma língua muito bonita, muito nobre e vai permitir que eu dê aula em outros idiomas também. A minha história com a ortodontia começou lá na faculdade, quando eu estava estudando todas as disciplinas e eu fui num congresso de ortodontia para quem já estava formado. Era um congresso bem grande lá no Rio de Janeiro e foi uma experiência fantástica. Foi nela onde eu vi os vetores de força agindo sobre o aparelho. Foi nela onde eu tive esse contato de, cara, é isso que eu quero saber de vetores de força, eu quero saber de biomecânica. Essa palavra biomecânica foi onde teve o elo de conexão entre o meu 2º grau, que eu estudava física, e agora a parte da ortodontia. Então isso foi fantástico, você associar a física com a biologia. Foi o efeito mais benéfico, a especialidade que eu abracei nesses últimos 20 anos. E a ortodontia fixa, sim, fiz com muito orgulho, bastante. Hoje trabalho apenas com os alinhadores, mas tive muito orgulho de fazê-la e os resultados foram de excelência, né? Mas eu tive que mudar isso quando? Uma vez, isso foi em 2013, uma paciente veio e falou, doutor, eu quero usar Invisalign, porque eu já usei aparelho fixo, não quero mais, foi muito tempo, eu estou traumatizada com o fixo. Em seguida eu disse, não, na época, acredita gente, eu disse, não, o seu caso é muito complexo, não está indicado em Invisalign. E ela disse, mas doutor, a minha irmã usou também e ficou ótimo. Você está falando sério? Ih, rapaz. Pronto.
Estava diante da minha frente a paciente me chamando de desatualizado. Isso para mim foi muito chocante. Por quê? Eu que me achava uma pessoa extremamente estudiosa, de repente tive essa decepção. Resultado, imediatamente fui atrás dos artigos, fui ler mais, fui estudar mais sobre esse assunto e percebi que no mundo já estava se tratando por volta de 2 a 3 milhões de pacientes. Eu não poderia ficar de fora dessa tecnologia. E ao estudar mais aprofundadamente a questão do alinhador, eu percebi que sim, os casos complexos já estavam sendo tratados com alinhador, então eu estava perdendo tempo. Tudo bem que lá atrás a tecnologia tinha um preço muito alto e era biomecanicamente limitada, mas a tecnologia evoluiu e sim, a gente hoje trata todos os casos com essa tecnologia, não precisa mais do aparelho fixo para isso. E foi super interessante, porque depois que eu fiz a formação, eu trouxe aqui para Goiás essa tecnologia porque era muito, engatinhava, né? E eu tenho orgulho de dizer que eu fui a pessoa hoje no Centro-Oeste, a única pessoa até hoje que credencia novos especialistas na tecnologia Invisalign, e isso fez com que mais e mais pessoas viessem a estar fazendo a tecnologia dos alinhadores e hoje são colegas meus, eu não os chamo de concorrentes, são colegas, são alunos que fazem a tecnologia de alinhamento sem fio, sem dor. Isso é super interessante. Eu não sei se vocês viram, mas eu tô de alinhador, né? Eu fico de alinhador exatamente para mostrar o tanto que é fácil usar e o quanto que é praticamente invisível. Vocês viram, ó? Não sei se o pessoal vai ver, né? Mas depois dá um zoom, né? Depois dá um zoom. Mas bacana demais. E se você gostou dessa informação, clica no like, naquele joinha, compartilha com alguém ou escreve nos comentários a dúvida que você queira, que sou eu mesmo que vou estar respondendo cada uma delas, tudo bem? E vamos aos próximos vídeos. Um abraço!